Estamos estudando neste terceiro trimestre de 2020, na Escola Dominical Online da Assembleia de Deus Renovação, sobre 12 personagens do Antigo Testamento. Já estudamos sobre Enoque, Abraão, a mulher de Ló, José, Moisés, Josué, Sansão, Ruth e Saul. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de Elias, que a nossa revista deu o título de Elias, o profeta do fogo. Vamos começar com o texto áureo da lição, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, disse Elias, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. A verdade prática da lição diz assim, o mundo em que vivemos necessita desesperadamente da voz profética de Deus. A leitura bíblica da lição está em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 27. Diz assim o texto sagrado, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Esta é a lição, este é um texto bíblico no qual baseamos a lição de hoje. Hoje nossa aula é importante, não só porque estudaremos sobre o profeta Elias, mas também porque ele é um marco na história de Israel. Este profeta, ele inaugura um novo momento de liderança e autoridade espiritual sobre os dois reinos da antiga nação israelita. Antes de Elias, a nação era governada por um rei e um sacerdote. A partir do profeta Elias, a liderança muda de mãos. Agora, devido à idolatria do povo, e não só do povo, também do rei e até dos sacerdotes, Deus dá destaque ao ofício de profeta para orientar o povo de volta aos seus caminhos. Para uma melhor compreensão do ministério do profeta Elias, é importante apresentarmos um rápido panorama histórico. Com a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, com a capital em Jerusalém. O reino do norte chamava-se Israel. Ele nasceu da rebeldia e foi criado na apostasia, mas coisas piores estavam por vir. Uma série de assassinatos no ano 886 a.C., conduziu à coroação de Onri, oficial de alta patente do exército, muito capaz e agressivo. Onri, em pouco tempo, equilibrou as forças do país, construiu e fortificou a capital Samaria e impressionou tanto os assírios
que 100 anos mais tarde, Israel ainda era conhecido entre os assírios como a terra de Orni. O casamento de seu filho Acabe com a princesa fenícia Jezabel mostra que Omri mantinha boas relações com a Fenícia, parceiro comercial importante. E Acabe deu prosseguimento a essas boas relações com a Fenícia, até porque casou-se com a princesa fenícia, a Jezabel. É provável que muito da riqueza de Samaria, revelada pelas escavações arqueológicas, tenha sua origem na diplomacia e na capacidade de governo de Omri. Nas Escrituras, porém, a ênfase não está nos assuntos políticos ou econômicos do povo de Deus. Em vez disso, as Escrituras concentram-se nas dimensões religiosas e morais. E, nesse sentido, o destaque da vida de Omri foi sua descendência, pois é mencionado como o pai de Acabe. Sem dúvida, o rei mais ímpio até aqueles dias. Analisemos o reinado de Acabe. Como líder político e militar, Acabe saiu-se muito bem. Foi eficaz ao derrotar a Síria, inimiga de Israel, participou da coalizão de exércitos que conteve a invasão do grande exército assírio. Ele conseguiu manter as fronteiras do país. Economicamente, Israel também prosperou nesse período. A aliança com a Fenícia significa abrir as rotas comerciais marítimas para Israel, pois de outra forma não teriam acesso ao mar. E, como está registrado em 1 Reis 22:39, o grande palácio que Acabe construiu com revestimento de marfim dá testemunho da prosperidade da terra. Mas essa mesma aliança com a Fenícia abria as portas também para a entrada da idolatria em Israel. O casamento de Acabe com Jezabel, devota de Baal, levou a um confronto direto. Jezabel não estava satisfeita com a coexistência dos dois cultos e insistiu em que o culto a Baal deveria substituir totalmente a adoração ao Senhor Deus. Ela não somente exterminava os profetas do Senhor, como está registrado em 1 Reis 18, como também importava centenas de profetas de Baal para instituir centros de adoração a esse Deus pagão. À medida que se desenvolvia, a religião cananeia passou a concentrar-se nas estações do ano. E atividades rituais específicas eram exigidas para garantir as tão esperadas chuvas. Uma das principais características desses rituais era a prostituição por ambos os sexos, como registrou Amós no capítulo 2 de seu livro. E às vezes os ritos incluíam até sacrifícios de crianças, como foi mencionado pelo profeta Jeremias no capítulo 19 de seu livro. É nesse contexto que nós vemos Elias, o mais conhecido dos profetas da primeira fase de Israel, opondo-se completamente a essa apostasia e às tentativas de instituí-las. E, juntamente com outros profetas, Elias enfrentava com regularidade o rei e sua esposa pagã, conclamando Israel ao compromisso com Deus. Vamos então ao personagem da lição de hoje, Elias. É interessante que a Bíblia nada informa a respeito da vida de Elias, a não ser que morava em Gileade e que era tisbita, ou seja, que nasceu em Tisbé, um lugarejo obscuro
da região de Gileade. Deixe-me ler um trechinho aqui na revista, onde o comentarista diz assim: essa proposital ausência de informações sobre Elias nos serve para mostrar que Deus não está atrás de figurões, nem tampouco os reconhece, mas usa aquele que se colocar em suas mãos. Elias aparece repentinamente para anunciar a Acabe, que está registrado em 1 Reis, capítulo 17, no primeiro versículo, onde Elias diz assim a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Esse juízo é significativo. A adoração que Acabe e Jezabel ofereciam a Baal era o culto à fertilidade. Acreditava-se que Baal garantiria as chuvas e as colheitas. Elias, portanto, estava desafiando Baal em nome do Senhor, exatamente no que se supunha estar a força de Baal. Elias deve ter juntado uma medida especial de coragem para enfrentar esse rei ímpio e inimigo declarado do Senhor, que certamente era capaz de matar os profetas de Deus. Mas é muito melhor enfrentar os nossos medos com confiança em Deus que fugir deles. Vamos fazer uma rápida conexão de Elias com a nossa vida com Deus. A história de Elias ilustra tanto o sentido da oração que Jesus ensinou aos discípulos, quanto um outro ensinamento. Pois a oração do Pai Nosso inclui as palavras: dá-nos hoje o nosso pão. E Jesus nos ensinou a não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, mas a confiar no Pai Celestial, para quem somos muito importantes. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 6, que Deus certamente providenciaria comida e roupa para suprir nossas necessidades básicas. O capítulo 18 do livro de 1 Reis mostra que a seca severa de 3 anos não convenceu Israel da impotência de Baal. Acabe, em vez de reconhecer que era o culpado por tudo, culpou o profeta, que apesar de ter sido procurado, não fora encontrado. Mas agora Elias recebeu ordem para o confronto direto com Acabe. Acabe e Elias encontraram-se e concordaram em uma disputa como teste. O povo de Israel foi convidado a assistir ao duelo sobrenatural entre Elias, o profeta solitário do Senhor, e 450 profetas de Baal. Este confronto foi no Monte Carmelo, onde Elias desafiou Israel. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Disse Elias. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Após um dia inteiro de oração ineficaz, os profetas pagãos foram incapazes de produzir fogo no altar. Mas Deus respondeu imediatamente à oração de Elias e com um holocausto ardente queimou não somente a oferta colocada sobre o altar encharcado de água, mas até mesmo as pedras do altar. O povo que presenciou a cena convenceu-se da natureza de Deus e matou os profetas pagãos que haviam poluído o povo e a terra de Deus.
após essa indicação do retorno de Israel a Deus, Elias anunciou a volta das chuvas. Elias havia experimentado um grande triunfo. Mas se Acabe estava temporariamente amedrontado, Jezabel não estava. Quando soube o que havia acontecido e como Elias havia matado seus profetas, a rainha ímpia jurou que mataria o profeta até o dia seguinte. E, de repente, Elias foi inexplicavelmente atingido por um medo aterrorizante. E, tomado de pânico, ele esqueceu sua fé e simplesmente fugiu. A fuga de Elias após a vitória demonstra mais uma vez como eram humanos os profetas. O mesmo ocorre conosco. Os grandes triunfos, muitas vezes, são seguidos por períodos de depressão. O grande ápice de Elias no Carmelo foi seguido de uma desesperadora depressão. Este episódio nos é útil de diversas maneiras. Em primeiro lugar, faz-nos entender que os grandes personagens da Bíblia eram de fato mortais como nós. Podemos identificar-nos com eles e elas. Não eram gigantes espirituais, superiores o bastante para que não possamos aprender com suas experiências de vida. Em segundo lugar, nós percebemos a forma delicada com que Deus agiu com o deprimido Elias. O Senhor não o exortou, mas ofereceu apoio e consolo. Não precisamos nos envergonhar de nossos períodos de depressão, de abatimento, mas podemos nos voltar para o Senhor, que de fato nos entende e se preocupa conosco. Em terceiro lugar, acompanhando o cuidado de Deus por Elias, nós aprendemos a também ajudar amigos e familiares que estejam passando por situação semelhante. É interessante que Deus não está virado. Em vez disso, providenciou alimento para sustentar Elias enquanto este fugia. Depois Deus falou a Elias por meio de um murmúrio, de uma brisa suave. Deus incumbiu Elias de uma tarefa e também lhe deu a certeza de que havia outros que se mantinham fiéis ao Senhor. Quando Elias disse, só eu sobrei, Deus disse a Elias, Elias, há 7.000 adoradores fiéis a Deus que não dobraram seus joelhos a Baal. E por fim, Deus concedeu a Elias um companheiro, Eliseu, para estar com ele e que um dia assumiria seu ministério profético. É importante registrar, neste momento da nossa aula, que uma série de sinais miraculosos serviu para autenticar Elias como porta-voz de Deus. São 7 sinais registrados na Bíblia. Primeiro, a palavra de Elias impede a chuva. Segundo, a promessa de Elias multiplica a comida da viúva. Terceiro, a oração de Elias faz a vida voltar ao filho da viúva. Quarto, a oração de Elias faz cair fogo no Monte Carmelo. Quinto, a oração de Elias traz a chuva de volta. Sexto, Elias roga que desça fogo sobre os soldados. E sétimo, Elias divide as águas do Jordão. Deixe-me ler mais um trechinho da nossa revista, cujo comentário está muito bom, está excelente. A revista, a respeito desses sinais registrados, desses milagres que autenticavam o chamado de Elias,
como profeta do Deus Altíssimo, a revista comenta o seguinte: podemos afirmar que Elias foi um homem de palavras e obras. Entendo que Deus quer fazer o mesmo nesse tempo em que vivemos, diz o comentarista. O evangelho não mudou. Deus ainda salva, cura e batiza no Espírito Santo. Em nossos dias, precisamos das mesmas armas e instrumentos com os quais Elias enfrentou os poderes malignos dos seus dias. Essa é uma urgência para todas as igrejas. As igrejas precisam aprender e se abrir à realidade do agir sobrenatural de Deus em nossos dias. O mundo busca e precisa do evangelho autêntico, que seja mais do que linguagem persuasiva de sabedoria, mas uma verdadeira demonstração do Espírito e de poder, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Meus irmãos, Elias aprendeu a viver em tempos de escassez. Viver em tempos de fartura geralmente é fácil e simples, mas é em tempos de secas, de entre-safras, que mais aprendemos a depender de Deus. Interessante esse cuidado de Deus para com Elias, sustentando por meios não convencionais. Experimentei isso na minha vida, nos momentos difíceis, nos tempos de escassez. Deus cuidou de mim e da minha família. Durante a seca terrível que atingiu Israel, o profeta Elias foi protegido e sustentado pelo Senhor. No início, corvos lhe trouxeram alimento próximo do riacho de Querite. Quando o riacho secou, Deus enviou Elias para Sarepta, fora de Israel, em território controlado por Sidom. Ali, ele encontrou uma viúva que estava prestes a comer sua última refeição com o filho. Elias pediu-lhe que desse de comer a ele primeiro e prometeu que a farinha da panela e o azeite da botija não acabariam nunca. Elias morou com a viúva e seu filho, comendo a última refeição todos os dias, até que chegou a hora de voltar para Israel. É interessante observar como o final do ministério de Elias foi um final esplendoroso. Eu gostei muito desta palavra usada na nossa revista, esplendoroso. O ministério de Elias teve um final esplendoroso, em primeiro lugar, porque ele fez um grande sucessor, Eliseu. O profeta que teve a ousadia de pedir porção dobrada do espírito de Elias. Muitos líderes não fazem sucessores, apenas seguidores. Um dos grandes feitos de Elias, que às vezes passa despercebido, foi sua capacidade de fazer um sucessor à altura de continuar o seu ministério profético. Eu aprendi muito cedo que todo líder precisa de um Barnabé e de um Timóteo. Minha carreira ministerial e profissional vitoriosa tem tudo a ver com a obediência a este conselho. Barnabé é aquele amigo que nos aconselha e nos alerta a não nos desviarmos da direção certa a seguir, como Barnabé fez com o apóstolo Paulo. E Timóteo é aquele ou aquela
que escolhemos para nos suceder quando nossa missão terminar, como o apóstolo Paulo fez com o jovem Timóteo. Porém, além de fazer um grande sucessor, que foi Eliseu, em segundo lugar, Elias foi arrebatado. Apenas 2 homens nas Escrituras tiveram o privilégio de não serem levados pela morte: Enoque e Elias. Não há uma explicação clara sobre o porquê de Elias ter sido arrebatado evitando a morte, a não ser um selo divino de aprovação, com destaque da obra, caráter e ministério desse profeta. Vale lembrar que Elias foi levado ao céu diante das vistas de Eliseu, para que não houvesse dúvidas sobre seu destino. Se algum outro propósito, seja ele escatológico ou profético, houve para o fato de Elias ter sido arrebatado vivo, não nos é revelado na Bíblia. E por isso mesmo não devemos especular. Mas nós podemos usar a pessoa de Elias e o seu final glorioso como um exemplo para nós de que vale a pena andar em fidelidade, lutar contra o pecado e procurar ser achado em santificação e dependência do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o nome de Elias assume uma importância tão grande que o Antigo Testamento termina com uma alusão ao seu nome. Lá em Malaquias capítulo 4, os últimos 2 versículos, lá diz que Deus o enviaria antes do grande e terrível dia do Senhor. E quando o Novo Testamento se inicia, novamente ele é mencionado em ligação com a pessoa e o ministério de João Batista, como está em Lucas 1,17. Tanto João Batista quanto o próprio Jesus Cristo foram em determinado momento associados a Elias. Você vai ver isso lá no capítulo 1 de João, o Evangelho de João, versículo 21, e em Mateus capítulo 16, versículo 14, se você quiser conferir. Tudo isso já seria um bastante para vermos a importância desse profeta na história bíblica. Mas ainda precisamos mencionar que é ele que aparece no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés, para prestar honras à pessoa de Jesus Cristo e conversar com ele sobre sua partida. Quanta honra teve esse profeta de Deus. Para concluir a nossa lição, eu quero ler aqui mais um trechinho na nossa revista, aqui na página 70, que é a seção da revista chamada Aplicação Pessoal. A lição deste domingo sobre Elias termina dizendo assim: será que os dias de Elias não se assemelham aos nossos? Havia maus governantes, fome, manipulação da religião e uma profunda crise moral e religiosa, que era o culto a Baal. Diante desse contexto, será que destoamos da nossa geração ou seguimos acomodados? Que nossos irmãos e irmãs em cargos públicos, que nossos representantes nos parlamentos, municipal, estadual e federal, que os prefeitos, governadores, presidente da República, que se identificam como cristãos, que todos eles possam ser guardiões dos princípios e valores morais
e éticos da Bíblia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.